Uma pergunta simples. Quando foi a última vez que você realmente ficou em paz? Não com o celular na mão, não só se distraindo. Paz de verdade. Se ficou difícil responder, para um instante e pensa por quê. Talvez o problema não seja você. Talvez o seu cérebro esteja vivendo em um ambiente que não foi feito para ele. A gente normalmente acha que o problema é com a gente. A gente diz, eu me preocupo demais, não consigo me concentrar, não tenho motivação. Mas a verdade é mais profunda do que isso. O problema não é só você, o problema é o mundo em que você está vivendo. Agora imagina uma coisa, uma criança nasce, mas não na Terra, em outro planeta, tipo Marte. Essa criança cresce, mas o corpo dela não se desenvolve direito. Os ossos ficam fracos, os músculos não se formam bem. Por quê? Porque o ambiente não é adequado para o crescimento humano. Agora a pergunta importante: se uma criança cresce em um ambiente inadequado, o problema é da criança ou do ambiente? A resposta é clara, do ambiente. E é exatamente isso que está acontecendo agora, não em Marte, na Terra. A nova geração está crescendo em um mundo muito diferente daquele para o qual o cérebro humano foi feito. Grande parte da vida acontece atrás de uma tela, e o cérebro humano não foi feito para isso. E é aí que tudo começa. Isso não foi só uma mudança simples, foi uma mudança profunda. A infância mudou. Antes, infância era brincar no mundo real, interagir com pessoas, aprender com erros, correr, cair, brigar, fazer as pazes, viver. Mas hoje, grande parte dessas experiências foi para a tela, para o celular, para as redes sociais, para jogos online, para vídeos curtos. Isso mudou o caminho do desenvolvimento do cérebro. No mundo real, brincar significa risco, experiência, crescimento. O corpo participa. Mas no mundo digital, tudo é controlado, filtrado, planejado e sempre pronto para prender a sua atenção. O cérebro sente essa diferença. Quando a experiência real diminui, as habilidades reais também diminuem. Quando a interação real diminui, a capacidade de se relacionar também enfraquece. Quando o risco real diminui, a tolerância à pressão também cai. E é aí que o problema começa. Agora vamos entrar no cérebro. Existe um sistema importante, a dopamina. Muita gente acha que dopamina é prazer, mas na verdade é mais sobre desejo, expectativa. Quando você pega o celular, antes mesmo de ver algo, já existe uma expectativa. Talvez tenha uma mensagem, talvez alguém curtiu, talvez tenha um vídeo interessante. Essa expectativa é dopamina. As redes sociais foram feitas exatamente para isso. Notificação, curtida, comentário, rolagem infinita, vídeos sugeridos. Tudo foi pensado para prender a sua atenção, porque a sua atenção tem valor. Para você é tempo, para eles é dinheiro. Isso não é só um problema individual, é um problema coletivo. Mais ansiedade, mais depressão, mais solidão, menos foco, menos sono, menos autoestima. Por quê? Porque esse ambiente é baseado em comparação. Você vê a vida dos outros, mas não a vida real. Você vê a versão melhor, editada, filtrada, escolhida. E o seu cérebro começa a comparar, sem você perceber. E aos poucos, a autoestima diminui. Isso não aconteceu de uma vez. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro veio o celular, depois a internet móvel, depois as redes sociais, depois os algoritmos, depois os vídeos curtos, depois a vida sempre online. E o objetivo principal desses sistemas nunca foi te fazer feliz, foi te manter ali, mais tempo, mais cliques, mais rolagens, mais retornos, porque a sua atenção vale muito. Ao mesmo tempo, aconteceu um erro grande. No mundo real, super protegemos demais, mas no mundo digital, quase não houve proteção. Essa combinação é perigosa. Nem habilidades reais foram desenvolvidas, nem houve proteção digital. E o resultado é claro. Agora a pergunta mais importante. Dá para mudar isso? Sim, mas não com conselho, não com usa menos o celular, não com tenha força de vontade. O ambiente precisa mudar. O celular precisa ser limitado, as notificações precisam ser desligadas, momentos sem tela precisam voltar. O quarto precisa ficar sem celular. A escola precisa ser sem telefone. A infância precisa voltar para o mundo real.
Voltar para o mundo real significa movimento, interação, brincar, silêncio, sono, conversas reais, experiência de vida e, aos poucos, o equilíbrio volta. Agora vamos falar do livro. Esse livro fala sobre uma geração que em poucos anos passou por uma mudança psicológica profunda. Parte 1. Uma onda. Imagina que uma empresa te faz uma proposta. Ela diz, deixa o seu filho ir para Marte. Sim, sério, um bilionário decide levar crianças para viver lá permanentemente. Seu filho ama espaço, os amigos dele também querem ir. Ele te implora, deixa eu ir. Você diz, vou pesquisar primeiro. E aí você descobre coisas preocupantes. Primeiro, radiação. Marte não tem o campo magnético da Terra, ou seja, mais radiação atinge o corpo. Em crianças, as células crescem mais rápido, o dano pode ser maior. A empresa pesquisou o suficiente? Não. Segundo, gravidade. Marte tem só 38% da gravidade da Terra. O corpo humano foi feito para a gravidade da Terra. Astronautas adultos já perdem massa muscular e óssea. Agora imagina uma criança crescendo assim. Ninguém sabe o que aconteceria. A empresa não pesquisou o suficiente. Agora a pergunta, você deixaria seu filho ir? Claro que não, isso seria loucura, mas sendo sinceros, foi algo parecido que fizemos, com os smartphones. No início dos anos 2000, a tecnologia facilitou a vida, tudo ficou mais acessível, mas isso não mudou só a vida dos adultos, mudou a vida das crianças também. Os pais perceberam rápido, um celular pode manter uma criança quieta por horas, mas a pergunta importante não foi feita. Isso é seguro para o cérebro? As empresas não pesquisaram o suficiente. E quando surgiram sinais de dano, muitas vezes negaram, criaram dúvida, diminuíram o problema. E o pior, algumas plataformas usaram estratégias psicológicas para te prender mais, fazer você ficar mais tempo, voltar mais vezes, se tornar dependente. Crianças, no momento mais vulnerável da vida, entraram em um sistema feito para prender a atenção. As redes sociais afetaram mais as meninas, jogos, isolamento e pornografia afetaram mais os meninos. O período mais intenso dessa mudança foi entre 2010 e 2015. A primeira geração a crescer com isso foi chamada de a geração ansiosa. Bom, a parte 1 termina por aqui. Se você chegou até aqui, na parte 2 a gente vai entender exatamente o que causou essa mudança. Esse vídeo sai em breve. Se não quiser perder, se inscreve no canal e comenta: vou voltar para o mundo real. A gente cresce junto.